Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal e não esqueça também de ativar o sininho, a fim de receber todas as nossas notificações. Acredite, esses passos nos ajudará muito na propagação do nosso trabalho e do canal, ok, meus irmãos? Meus irmãos, o conceito de disciplina eclesiástica tem sido deturpado. A maioria entende que a disciplina deve ser alguém, por exemplo, que caiu em um determinado pecado, como o adultério, apenas um exemplo, e portanto o indivíduo vai e fala ao pastor, e o pastor, por sua vez, afasta por um tempo da comunhão, da ceia, das atividades na igreja, o indivíduo e assim por diante. Meus irmãos, eu devo dizer-lhes que esse tipo de disciplina não é bíblica. Esse tipo de disciplina é proveniente do romanismo, ok? É o mesmo que pagar penitência. É o mesmo que se confessar para o padre, ok? A verdadeira disciplina bíblica nós encontramos respaldada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. É interessante que o verso de número 20, quando Jesus diz, e Mateus, por sua vez, está narrando, Jesus diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Esse texto tem sido deturpado por alguns, no que tange a reunião de oração, de culto. Eu lembro-me quando fazia parte do movimento pentecostal e haviam poucas pessoas dentro da igreja e algum irmão, um obreiro, enfim, ele citava esse texto e dizia: meus irmãos, não desanimem, pois Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O texto não está indicando reunião de oração. Aliás, se o texto indica reunião de oração, que Jesus prometeu que onde estivessem 2 ou 3 ali reunidos, ele estaria conosco, apenas no contexto de oração, eu devo dizer-lhes que seria problema para nós e Deus nunca ouviria a nossa oração. Porque quando eu estou orando sozinho, no meu particular, no meu devocional a sós com Deus, será que Deus não vai me ouvir? O texto, portanto, não está dizendo isso. O texto está tratando aqui, contextualmente, um contexto de disciplina na igreja, de disciplina eclesiástica. E Jesus, desde o verso de número 15, ele vai discorrendo sobre essa questão, quais são os passos da verdadeira disciplina cristã. O verso 15, Jesus disse que se porventura você vir seu irmão pecar contra você, então vai, repreenda-o, corrija-o, somente entre vocês. Jesus não disse assim, pegue o telefone, envie um WhatsApp para o pastor. Não faça isso. Jesus disse, chama a atenção dele, a sós, você e ele. Se ele não ouvir, aí vem o segundo passo que está no verso número 16. Leva contigo 2 ou 3 testemunhas. Daí a razão porque lá no verso 20 Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ok? Voltando ao verso 16, a nossa atenção, Jesus disse que na verdadeira disciplina, se o camarada não arrepender-se, você deve levar 2 ou 3. Se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, nós temos um terceiro passo, verso 17, leva-o à igreja. E se de fato ele mesmo assim não arrepender-se, não der ouvidos à igreja, então considera-o, ainda no verso 17, como gentio e publicano. Ou seja, gentio era visto pelos judeus como povos que estavam longe, distante do plano salvífico de Deus, Portanto, eles consideravam os gentios como pessoas imundas, Tanto é que eles algumas vezes usavam expressões aos gentios chamando-os de porcos, de cães, e assim por diante. Ou seja, pessoas imundas que não estavam ali dentro do contexto do plano salvífico de Deus. E Jesus continua dizendo, também consideram como um publicano, Ou seja, os publicanos eram vistos pelos seus compatriotas ali, seus conterrâneos, como ladrões, porque os publicanos eles arrecadavam dinheiro dos seus compatriotas e levavam para os cofres romanos. Portanto, os publicanos eles eram mal vistos por todos da terra de Israel, como inimigos da sua pátria, traidores da nação de Israel, blasfemos da lei mosaica e assim por diante. Jesus está dizendo exatamente isso, que um não arrependido deve ser considerado primeiro como gentio, ou seja, um não cristão, um não irmão na fé, e segundo como um ladrão, alguém que deve ser visto com maus olhos. E, portanto, Jesus no verso 18, ele continua, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse texto tem sido mal interpretado por alguns, mas o que Jesus está dizendo aqui, na questão da chave, de ligar e desligar, é o seguinte:
Se aquele irmão, supostamente, né, demonstrar frutos dignos de arrependimento, portanto, ele deve ser aceito na comunidade cristã. Contudo, se ele não demonstrar frutos dignos de arrependimento, ele deve ser excluído, excomungado da Assembleia dos Santos. Não é? E Jesus está dizendo que com essa intenção da chave, a autoridade da igreja, ou seja, o pecado continuará ligado a essa pessoa pelo fato de não arrepender-se. Todavia, será desligado da comunidade cristã. Entendam, meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, é o templo do Espírito Santo. Paulo trata nos textos em 1 Coríntios 13:16, 1 Coríntios 6:19, 2 Coríntios 6:16. Quando a igreja retém o pecado dentro de si, não corrigindo, não confrontando, não julgando, não condenando, ela fará com que o Espírito Santo se entristeça e possivelmente saia daquela comunidade cristã. O pecado deve ser extinto. Alguém pode argumentar, mas quem está julgando são pecadores também, não é? A igreja é composta por pecadores e pecadores não devem julgar. É fato. A igreja é o corpo místico de Cristo, composta por pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores que lutam cotidianamente contra os seus pecados, seus desejos ocultos e assim por diante. É composta de pecadores? É claro que sim, mas pecadores arrependidos que estão lutando contra a velha natureza, e não aqueles que têm prazer do pecado e são complacentes, coniventes com ele. Alguns vão dizer, é falta de amor excluir alguém. É fato que a exclusão deve ser em última instância. A exclusão deve ser em última instância pelo fato dele não arrepender-se. Mas quem foi que te disse que é falta de amor, meu irmão? Se fosse falta de amor, a igreja não iria atrás dessa pessoa, na esperança de que se arrependeria. Não é falta de amor. Percebeu os passos que eu apresentei? Primeiro, confrontou pessoalmente. Depois, ele não arrependeu-se, levou 2 ou 3 testemunhas. Da mesma forma, não arrependeu-se, levou perante a igreja. E mesmo assim, não se arrependeu. Onde que é falta de amor? Sempre foi demonstrado amor desde a primeira vez, na tentativa dele arrepender-se. O pecado deve ser exposto, julgado e condenado. Eu gosto de usar essa ilustração, né? É como uma fruta podre numa cesta. Se não tirá-la, se não arrancá-la, se não jogá-la fora, meus irmãos, ela apodrecerá também. As demais deve ser extinto. Assim é o pecador com o seu pecado. Por que não dizer algumas vezes de estimação? Ele prejudicará os demais que são os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. A cabeça é Cristo. O pecado deve ser exposto, deve ser colocado para fora, se não arrepender-se. Apodrecerá também os demais. E é interessante, meus irmãos, porque esse texto é muito revelador. O apóstolo Paulo também aplica essa mesma disciplina, segue na mesma pegada, na mesma corrente de pensamento que Jesus, em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele havia ali um certo indivíduo que tinha relações sexuais com a mulher de seu pai, que provavelmente seria sua mãe, ou mais provável ainda, sua madrasta. E Paulo diz, aplicando a disciplina de Cristo, ele não queria arrepender-se, tirai esse iníquo do meio de vós. Uma vez o irmão me perguntou, mas PH, lá em 2 Coríntios 2, versos 6 a 8, tudo indica que Paulo parece que arrependeu-se daquela disciplina dura e áspera que ele aplicou na igreja de Corinto, dizendo para tirar o iníquo do meio deles. Mas em 2 Coríntios 2, 6 a 8, parece que Paulo arrependeu-se dizendo, perdoa-os, ou melhor, perdoa aquele indivíduo que dormia com sua madrasta, ou a mulher de seu pai. Perdoa-o. Parece que Paulo, ele errou quando escreveu a primeira carta aos Coríntios capítulo 5, dizendo para aplicar a disciplina. Meu irmão, se Paulo errou, logo a Bíblia não é inerrante, infalível palavra de Deus. Logo a Bíblia é contraditória. E a Bíblia, como palavra de Deus, não pode se contraditar em nada. A palavra inspirada de 2 Coríntios 2, 6 a 8, quando Paulo diz para a igreja demonstrar perdão, é a mesma palavra inspirada de 1 Coríntios capítulo 5. E como a gente vai conciliar isso? Se lá em Coríntios, ele diz, em 1 Coríntios 5, ele diz para tirar o iníquo e aplicar a disciplina. E em 2 Coríntios 2, agora diz para perdoar. É que tudo indica que aquele iníquo que dormia com a mulher de seu pai, em 2 Coríntios, quando Paulo escreve a carta, ele havia se arrependido a essa altura. A igreja confrontou, Paulo na carta confrontou, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, a primeira, não é? E quando Paulo vai escrever a segunda carta, ao que tudo indica, aquele jovem, aquele rapaz arrependeu-se. E portanto diz, agora vocês devem perdoá-lo. Porque a disciplina serve para isso.
Serve para são passos que a igreja dá para que ele se arrependa, para que ele pense. E obviamente a igreja deve demonstrar amor, deve demonstrar misericórdia e perdão para com o irmão arrependido. Não deve excomungá-lo. Se demonstrou arrependimento, é fato que deve trazê-lo de volta. E o que tudo indica, aquele rapaz arrependeu-se e Paulo disse: perdoa-os, meus irmãos. Percebe, meus irmãos? A disciplina revela o amor que a comunidade cristã tem, primeiro para com Deus, segundo para com os demais crentes, e terceiro também para com aquele crente que está em pecado, né? Que está lutando contra isso. Ok, meus irmãos? Nós precisamos atentar para isso. Espero ter os ajudado. Abraço.